até falou na tua fala e eu novamente deixei passar, mas assim, talvez falar algo ainda a mais sobre esse aspecto. O que estava em jogo ali era um projeto de lei por uma bancada evangélica na Câmara dos Vereadores de Petrolina, majoritariamente evangélica, inclusive, a Câmara dos Vereadores daqui, e a questão deles era isso, não era obrigar a leitura da Bíblia, era colocar como autorizar a leitura da Bíblia. Mas aí começou a surgir as polêmicas em torno disso, e eu, como é de praxe nas ciências sociais, fiz o papel do crítico, né? Daquele que faz as perguntas e que faz a coisa sair da obviedade. E por isso eu coloquei, basicamente, as perguntas que eu já mencionei, algumas delas, né? E para mim ficou muito claro o seguinte, né? Eles estavam, e isso foi anterior, por exemplo, às eleições de 2018, isso é de 2017 ainda. E o que estava em jogo para eles era justamente de que, de alguma forma, esse Estado que a gente chama de laico, ou um Estado que a gente considera, do ponto de vista teórico, secular, estava em xeque ali por aquele posicionamento e que colocava realmente uma questão para se refletir sobre os limites dessas concepções de Estado e de secular e também de Bíblia. Qual é o lugar da Bíblia nesse novo contexto, vamos dizer assim, em que predomina a presença evangélica na política, né? E aí, para mim, ficou o seguinte, né? É o desafio de colocar as perguntas mesmo, né? Quer dizer, vai ler a Bíblia, mas vai ler um versículo e tá tudo bem por isso mesmo? Não seria muito mais interessante que, ao invés de se estabelecer uma espécie de bibliolatria, em que só uma leitura supersticiosa, mais ou menos aquela coisa de tirar um versículo solto e tá resolvido o problema, você não precisa ler a Bíblia na medida em que você faz isso, porque você tirou a promessa ali e tá tudo certo. Quer dizer, fica muito vago e é muito perigoso essa bibliomancia, né, supersticiosa que essa galera estava tentando propor. E aí, eu tentei mostrar no artigo e na discussão que o que eles estavam fazendo era um prejuízo às escrituras, ao invés de uma valorização, que era o que eles estavam entendendo que estavam fazendo. Porque eles estavam fazendo da leitura da Bíblia justamente esse movimento de vazio, né? Uma coisa muito imediatista e muito momentânea, sem consistência e impositiva, no final das contas, porque não levou em consideração questões relativas aos professores, às famílias, às outras religiões e tudo mais. Então, no final das contas, esse projeto de lei não foi adiante, né? Não deu certo. Só para terminar minha fala aqui, porque a hora já foi mesmo, eu fiquei muito provocado pelas questões que o Teles e o Alexandre colocaram, fiquei muito intrigado mesmo, e, na verdade, eu percebi uma conexão muito forte entre o que o Alexandre falou e o que eu apresentei antes. Então, eu queria só cutucar com mais perguntas, na verdade, que a gente não tem, eu imagino, condições de responder nesse momento. Então, são provocações para outras discussões, outros momentos, né? Mas é que, assim, pensar que a leitura popular da Bíblia, né? E que, no caso, é mais ou menos o que eu estou falando em relação à leitura da Bíblia nas escolas. Quer dizer, só ler a Bíblia não diz nada, né? Mas se a gente pensa que existe uma leitura popular e atribui a essa leitura uma certa, vamos dizer assim, uma certa correlação com a leitura acadêmica da Bíblia, a gente enfrenta alguns problemas aí, na minha concepção. Então, eu vou colocar essas questões só para remontar justamente ao problema histórico que eu anunciei, que é o problema da censura e do controle do discurso do outro, né? Quer dizer, os limites entre a interpretação autêntica e as possibilidades outras de interpretações que não têm validade na medida em que se deslocam dessa interpretação que é a interpretação legítima, né? Nesse sentido, vamos dizer assim, a interpretação estabelecida, dogmática, vamos dizer. Então, eu fiquei pensando o seguinte, quando a gente fala que a leitura popular da Bíblia é uma leitura existencial, é uma leitura moral, é uma leitura de aplicação imediata, que aí passa, inclusive, pelas questões que o Teles colocou e tudo. Quer dizer, você lê a Bíblia para fundamentar alguma coisa que você precisa fazer agora, nesse momento. Então, é uma leitura imediatista nesse sentido, é uma leitura moralizante, porque visa embasar os comportamentos. O Teles falou de exemplaridade, de constituição dessa moral
é isso, nesse ponto de vista, e é existencial, do ponto de vista do que o Alexandre colocou. Tudo bem, a gente pode então entender que a leitura popular é uma leitura com esses interesses. Só que a gente, quando faz esse tipo de distinção, me parece que a gente resvala, assim, a gente diz que é assim para contrastar, se contrapor a uma outra forma de leitura da Bíblia, que aí eu volto à leitura acadêmica, à leitura estabelecida. Então, no final, e aí a provocação mesmo, me parece que quem diz que a leitura popular da Bíblia é assim ou assado, não é o povo, são os acadêmicos que classificam a leitura popular de um certo ponto de vista, numa certa escala interpretativa. E aí é como se fosse o seguinte, né? A gente tivesse uma hierarquização no final, não tem jeito, né? A leitura popular da Bíblia só tem legitimidade na medida em que ela é atestada pelos acadêmicos. Porque se a leitura popular da Bíblia se contrapor, divergir, ou enfim, ela destoar da interpretação acadêmica, da exegese, por exemplo, ela é desqualificada. Então, o popular, nesse caso em particular, ele ganha uma conotação muito ruim, né? Não é a conotação revolucionária da teologia da libertação. É um popular que é um popular no sentido de refletido, espontâneo, imediatista, e aí tudo mais, né? Existencial no sentido afetado, e aí vai. Então, assim, é preciso que a leitura popular seja contrastada com a leitura acadêmica. Aqueles que fazem a leitura popular do ponto de vista dos acadêmicos se definem como populares na leitura que fazem, ou se simplesmente se definem como leitores. E aí essa categorização popular vem de fora e se impõe oprimindo no final, né, amassando. Então é isso. Só jogando a bomba aqui. Aí o Delcides colocou, né, a batata na panela, né, e agora a batata está quente na minha mão. Eu vou jogar, né, para o Alê, se ele quiser falar alguma coisa sobre esse aspecto. Ai, vocês são demais. Eu quero retomar apenas um detalhe, que quando eu coloquei a todos vocês, e até tem pessoas que já fizeram perguntas sobre isso que eu já percebi, quando eu coloquei que existe uma construção que já é popular no nascedouro da igreja ou da comunidade cristã primitiva, e eu estou falando do primeiro, segundo século, terceiro século já, o Delcides já foi lá no século 14, 15, 16 mostrar o quando essa leitura cristalizada como dogmática se impôs contra qualquer tipo de interpretação aberta que não fosse vinculada aos interesses dessa interpretação legítima, né? Legítima pelo status quo, né? E essa leitura popular, então, foi vencendo essa leitura acadêmica à medida que ela interpreta para que ela realize aquilo que é necessário para a vida cotidiana do sujeito que é leitor da Bíblia. Eu não quero dizer, de algum modo, de qualquer modo, que essa leitura ela é menos legítima ou mais legítima porque ela deixa de ser acadêmica ou porque ela se torna acadêmica ou porque ela se contrapõe, né? Não é nesse sentido. Mas eu concordo com você, Delcides, que a leitura popular ela se torna uma leitura jocosa, muitas das vezes, menosprezada, né? Menosprezada no sentido de que nós não gostamos. Ela é menosprezada do que a leitura intelectual, né? Acadêmica, bem justificada pelas teorias das formas, das fontes, enfim, pelas diversas teorias literárias que perscruta o texto para poder buscar um sentido que é mais próximo daquilo que ele pretende dizer e etc. Toda essa loucura que a academia produz na gente de buscar na narrativa aquilo que ela tenta preservar de mais original, eu não quero dizer com isso que essa leitura precisa ser contraposta. Eu só acho que é assim, como a leitura popular ela é de viés popular, porque o leitor que produz a interpretação popular do texto já é alguém que ele é, entre aspas, tá, desprovido de condições de fazer com que sua leitura
ela seja reconhecida nos meios ou dispute nos meios dos quais as leituras estão em discussão, né? Que são os teóricos da academia, sejam eles da literatura, do direito canônico, da teologia dogmática, filosófica, histórica, etc. Eles não têm como chegar com essas discussões lá, é óbvio, e também não tem interesse, né? Eles também não têm esse interesse. É óbvio que essas leituras, elas só chegarão no debate acadêmico por meio dos que se interessam por ela. Nesse caso, a maioria das vezes somos nós antropólogos, né? Os teólogos bem menos, se interessam bem menos por essas leituras do que nós antropólogos, com exceção dos teólogos da libertação e outros teólogos interessados nessa leitura popular, que é a chamada teologia prática, né? Mas eu acredito que isso se dá muito por conta do interesse do antropólogo, em compreender quase sempre aquele discurso que incomoda ou que ele é desenquadrado, né? Desenquadrado daquilo que o status quo considera como legítimo. Então, normalmente, a antropologia vai buscar conhecer esse outro diferente, esse outro suspeito do grupo. Então, por causa disso, talvez ela tenha essa relevância na academia e seja dita por nós, ou por uma grande parte de nós, antropólogos e sociólogos, como hermenêutica popular, como leitura popular, e seja reconhecida, então, no campo da academia como popular, porque nós vamos, então, descrevê-la. Mas eu queria, Misa, rapidamente fazer um breve relato. Na minha pesquisa de doutorado, deu sim a oportunidade de participar da banca e ler, eu trago o relato a partir dos próprios populares que fazem a leitura da Bíblia, ao modo deles de ver, a interpretar o texto bíblico ou a vida cristã a partir da leitura do Evangelho, principalmente entre os festeiros, os romeiros, os rezadores. Nós observamos que eles têm a própria perspectiva que não se coloca como menor do que a leitura, digamos assim, considerada a leitura ortodoxa da igreja, né? A leitura do sacerdote da igreja. Até porque essa categoria construída do popular é uma categoria acadêmica, como você falou, né? Para eles não existe isso de que eu sou o leitor popular da Bíblia e vou dizer aqui, o padre, né, o sacerdote ou o pastor, no caso de um evangélico com bem pouca leitura da Bíblia, de que eles, sacerdotes, são os oficiais responsáveis pela boa leitura da Bíblia. Não existe na consciência do leitor que realiza a interpretação popular essa divisão de categoria. Nós fazemos essa categoria para poder diferenciar eles do ponto de vista teórico, porque esse aqui, que é o sacerdote oficial da doutrina, ele faz uma leitura a partir de determinados instrumentos teóricos. Ele precisa ler aquele autor, precisa seguir esse ritual para chegar àquele resultado, né? Ou outro resultado. O leitor que nós categorizamos como popular, ele escapa desse script. Então, e ele também não se julga leitor popular. Então, a minha compreensão de que ela é uma leitura existencial não quer dizer que ela é menor. Não, pelo contrário, porque na própria construção do texto histórico e na própria construção dos dogmas, como você foi no século XIV, XV, XVI, na própria construção dos dogmas, e como eu fui no século I, II, III, a própria construção dos textos está eivada, cheia de experiência lá presente, né? E não dá para pegar esses textos ou esses dogmas e dizer assim, vou tirar essa experiência, vou tirar isso para ficar aqui o centro daquilo que é puro, como disse o Misa, né? Não dá para fazer isso. Então, tanto os cristãos das comunidades cristãs primitivas, aqueles que são sucessores da leitura evangélica dos evangelistas, dos apóstolos e tal, e até dos auxiliares desses, como o próprio Marcos e Lucas, que são auxiliares, não são apóstolos diretos, e outros depois desses, né, que mais tarde, no segundo século, são importantes para a igreja e tal, etc. E aqueles que foram chamados de hereges também, Delcides, né? Que foram chamados de hereges, esses também deviam ser considerados, né? Aqueles que tiveram reprovado determinada escritura no cânon da composição do texto do Novo Testamento, esses também são importantes. Só que determinado historicamente, por conta das consequências, disputas que existem por trás disso, eles estão excluídos. Assim como aqueles que são os leitores populares do texto. Eu vou dizer aqui, os rezadores de ladainha, né?
os festeiros, os romeiros, eles não são aqueles caras que são convidados para serem respeitados pela religiosidade católica, junto com o sacerdote que faz, o teólogo que faz a leitura oficial, tal como também aquelas pessoas que são portadores da revelação, como o Teres falou, da abertura da pequena igrejinha, né? Que eles precisam de legitimidade sagrada para poderem abrir a igreja, precisam de legitimar o sucesso, e isso também, como o Teres bem desenvolveu aí, recorre-se a uma ideia, uma noção de consagração, de iluminação, de inspiração, que não é o mesmo conceito que usa aqueles que detêm o texto e fazem a hermenêutica chamada hermenêutica literária, a hermenêutica conceitualmente construída dentro da academia, tal, etc. Então, assim, eu não vejo essa oposição, né? Ele se colocando nessa oposição, e é óbvio que nós, na academia, acabamos fazendo essa oposição de categorias para que a gente possa compreender e distinguir. Na verdade, a gente descreve, distingue e explica. Né? Bem, isso é muito cartesiano de nossa parte, eu acho que é por causa disso.